Meus amigos, o que é que vocês faziam com 17 anos de idade, hein? Yamal e Cubarsí simplesmente foram pilares da classificação do Barcelona para as quartas de final contra o Napoli. Um Barcelona em um jogo extremamente tenso, porque, afinal, a classificação para as quartas não vinha 4 temporadas já. E aí me chegam dois garotos de 17 anos de idade e, de um lado, o Yamal, extremamente ativo na fase ofensiva do time. A bola procurava muito ele, porque o Barcelona já confia nesse cara de 17 anos para gerar jogo, para buscar opções, para ter a jogada em velocidade. E ele fazendo muito disso no drible, atrapalhando e prejudicando demais a vida do Mário Rui no primeiro tempo, principalmente o lateral esquerdo do Napoli. E o Cubarsí numa calma e uma tranquilidade de uma partida de um veterano, mas com os mesmos 17 anos. Ele lançou a bola em profundidade para os atacantes, ele já ganhou a disputa pelo alto, ele marcou bem, ele não se incomodou e pareceu nem sentir nervosismo algum na sua estreia em Champions League, sendo que é o seu 12º jogo, sendo que foi o seu 12º jogo como profissional. Os jovens do Barcelona mostraram a capacidade, que obviamente La Masia tem, a base do Barcelona, e que o futuro passa muito por eles também. Assim como o Fermin também foi muito bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Mas se baseou, a classificação do Barcelona por 3-1 se baseou na juventude. O Barcelona que começa avassalador. A gente vai falar primeiro desse jogo para depois citar também Arsenal e Porto. O Barcelona começou avassalador, com 17 minutos já estava 2-0. O primeiro gol saindo numa bela jogada, que a bola chega na linha de fundo para o Rafinha, ele faz o cruzamento para trás, no facão, a chegada do Fermin, para bater de primeira. Fermin também jovem, se não me engano, o Fermin tem 20 anos de idade, fazendo um gol importante em Champions League, porque o Barcelona já havia começado muito bem o jogo, com 15 minutos pressionando, marcando alto, atrapalhando o sede de bola do Napoli, mal sentindo incômodo. O Napoli começou muito mal o jogo, e o Barcelona em cima, fazendo o sufoco que era se esperar de um time que queria classificação. E com 2 minutos depois, a jogada em velocidade no contra-ataque, puxado pelo Lamine Yamal, ele dá um chapéu, se não me engano é no Mário Rui, avança em velocidade, uma transição rápida, que ele carrega a bola até o meio campo sozinho, faz um passe em profundidade para o Rafinha puxa para a direita, bate na trave e o rebote de João Cancelo estava lá para cravar. Ou seja, o Yamal sendo extremamente importante e decisivo na jogada do segundo gol, né? Ele gerou praticamente toda a jogada. O Rafinha também participando dos 2 gols, dando assistência, e no segundo, dando chute que a bola bateria na trave e sobraria no rebote para o Cancelo fazer. Uma baita partida do Rafinha aqui, o Barcelona jogando no 4-2-3-1, se defendendo num 4-2-3-1 e atacando num 3-4-3, melhor dizendo, porque o Cancelo avançava muito do lado esquerdo, mal se preocupava com a fase defensiva, inclusive no gol do Napoli tem a falha dele, e em alguns momentos ele recebeu bola nas costas e tudo mais, porque ele ia muito para frente, não se preocupava com a fase defensiva, também não é tão bom marcador assim. O Barcelona deixava a linha de 3 zagueiros com o Koundé, o Cubarsí e o Ronald Araújo, liberava o Cancelo pela esquerda, ficava de um lado, você tinha a participação ali do Fermin junto ao Yamal, por dentro o Gundogan, Christensen, que fazia também essa linha de 2 volantes no 4-2-3-1, Christensen e Gundogan, e no lado esquerdo o Cancelo apoiando bastante o Rafinha, e obviamente o atacante referência do Lewandowski, que faria o terceiro gol, né? Mas a gente teve 2 momentos no jogo, né? Os primeiros 30 minutos da partida foram de total domínio do Barcelona, abriu 2-0. O Napoli, depois de tomar o segundo gol, começa a querer entrar na partida, acha inclusive o gol com o Ramani numa bela jogada, bela triangulação, passe de fundo, o Ramani finalizando bem de chapa para um zagueiro, ele bateu muito bem realmente. E o Napoli volta para o jogo, né? O Napoli consegue voltar para a partida, dá um calor no Barcelona ainda no primeiro tempo, os últimos 15 minutos foram do Napoli, da primeira etapa do jogo. No segundo tempo o Napoli também volta melhor, então você tinha um momento em que o Barcelona estava com o jogo na mão, abriu 2-0, se empolgou, se animou, mas quando sofreu o gol também sentiu um baque muito grande. Teve momentos de tensão ali com o Xavi reclamando bastante, pedindo mais calma, inclusive numa jogada com o Rafinha que foi bem a câmera focada no Xavi. O Barcelona se perdeu um pouco, sentiu o gol e teve a oportunidade, inclusive, do Napoli de fazer o segundo, porque o Napoli volta melhor na segunda etapa e aplica pressão alta. O Barcelona sofreu bastante com a pressão alta do Napoli, que nem é das melhores assim, não é uma das melhores do mundo nem de longe. O Napoli bastante modificado, com toda a situação envolvendo a troca de treinador, o Mazzarri recentemente demitido, causando dividindo cargo de Napoli e da seleção da Eslováquia, uma bagunça, tentando ir adiante nos remendos do De Laurentiis, o presidente do Napoli,
mas teve chances reais de empatar esse jogo. Só que o Lewandowski viria fazer o terceiro gol, contando bastante com a participação do Sergi Roberto, né? Entra no segundo tempo, faz essa função ali que era do Christensen, mas dando mais liberdade para o Gundogan e protegendo a defesa no 4-2-3 no momento defensivo, mas indo à frente no momento ofensivo. No lateral ele faz a triangulação com o Gundogan, fazendo uma função de meia excelente, e na tabela ele depois toca para o Lewandowski fazer 3-1, dá números finais ao jogo. Um jogo dominado pelos jovens de Fermin e Yamal, e principalmente com o Barzi eleito o melhor da partida, justamente, para mim ele foi o melhor do jogo, pelas interceptações, pelo momento defensivo, muito bem. Ele quase não errou e chama muita atenção, obviamente, o cara de 17 anos na sua estreia na Champions, ele não sentiu o jogo em momento algum. E um Barcelona que, na minha visão, não vai passar muito além das quartas. Eu acho que, inclusive, não passa das quartas, tá? Me surpreenderia bastante o Barcelona chegando na final. Eu acho que vai ficar nas quartas e é isso. Inclusive, poderia ter caído nas oitavas caso não fosse o Napoli atual. Se fosse o Napoli do Spalletti da temporada passada, eu apostaria na classificação do Napoli. E acho que iria acontecer, inclusive, também. Mas nesse remendo do Napoli, o Barcelona se colocava numa situação interessante para se classificar. Conseguiu, mas acho que não vai além disso. Dificilmente, com quem vier no sorteio, o Barcelona se classificará. Acho que nenhum dos quatro que já passaram, Bayern, PSG, inclusive, acho que tira o Barcelona, o próprio Real Madrid, o City e o Arsenal, acho que daria jogo. Mas ainda tem os dois de amanhã, só que o Dortmund talvez o Barcelona se classifique. Depende muito do sorteio, mas eu acho difícil que se classifique porque não é um time pronto. Mas para o futuro, o Barcelona é muito promissor. Essa base de jogadores jovens, e inclusive com a mudança do Xavi, eu acho que o Xavi já deu o tempo dele, inclusive ele percebeu isso e vai sair. Essa mudança com o novo treinador, dependendo de quem vier, pode dar muito certo para o Barcelona. O futuro desse time tem peças importantíssimas já sendo solidificadas hoje. Falando de Arsenal e Porto, Arsenal 1-0. Eu não assisti o jogo, mas pelo que eu pude acompanhar assim, vendo só depois da prorrogação e vindo um pouquinho nos melhores momentos também, o Arsenal pressionou a maior parte do tempo, né? Era de se esperar, o Arsenal precisava do resultado. Consegue 1-0 numa assistência genial do Odegaard, uma visão de jogo de raríssima felicidade, e que ele acha um passe que desmonta a defesa do Porto, né? O Arsenal sabia o que iria enfrentar, um time sólido defensivamente, que dá trabalho para sofrer gols, a melhor defesa do campeonato português, um trabalho do Sérgio Conceição que já vai de muitos anos, acho que ele está mais de 5 temporadas no Porto, e ele sabe montar boas defesas, né? O Sérgio Conceição sabe fazer isso. Ele já atrapalhou gigantes na Champions League por conta desse sistema defensivo muito sólido. O Arsenal sabia que enfrentar isso e que dependeria desses passes de curta distância, passe vertical, ou talento individual, uma jogada de drible, algo mais inventivo para furar o bloqueio. Só conseguiu essa com o Odegaard, que encontrou o passe para o Tossa fazer 1-0. No mais, depois do segundo tempo, o Porto, que tinha vindo até para jogar, principalmente a primeira etapa, teve alguns momentos ali de ataque. O Porto não abdicou de jogar completamente. No segundo tempo, mais para o fim da partida, ficou claro que o Porto queria já a prorrogação e as penalidades na prorrogação. Foi basicamente o Arsenal jogando, o Porto tentando se encontrar em contra-ataques em velocidade, mas o Arsenal mereceu pela segunda partida a classificação. Nos pênaltis, o Raya defende o pênalti do Galeno e o Wendel perde o dele. O Arsenal cobrou todas as penalidades com perfeição, fez as 4. Me chama muita atenção o destaque do jogo para mim, o Odegaard, né? Acho que ele fica a imagem dele, por mais que o Raya tenha pego o pênalti, um capitão de 23 anos, inclusive quando eles estão no sorteio ali, né, para escolher o lado das batidas de pênalti, o capitão do Porto é o Pepe, que tem 41. E o Odegaard tá ali quase com o cara do dobro da idade dele, muito calmo, muito preciso, um capitão que tem uma liderança relevante no Arsenal, cobrou sua penalidade com calma, foi o cara importante para a classificação do time, fica a imagem dele, um Arsenal que afasta esse fantasma de tanto tempo fora das retas finais de Champions League, né? Muito tempo que o Arsenal não ia para umas quartas de final, está de volta com projeções e com ambições grandes. Quem sabe isso não volte a animar o time do Arsenal a buscar, quem sabe, uma semi. Tem bola para isso, mas precisa muito mais do mental do que do jogo em si. O Arsenal é um time muito qualificado e que produz goleadas na Premier League e é o líder da atual Premier League nesse momento. Mas no mental, ele se sentiu na Champions, principalmente com o Porto mais experiente que ele sentiu o peso de estar jogando nesse tipo de competição. E agora ele vai enfrentar fatalmente times mais experientes que ele, ainda mais, e de melhor qualidade que o Porto. Então pode ser um pesar muito grande para o Arsenal, mas está ali com ambições grandes. Futebol tem, mas o Arsenal precisa resolver o mental, a cabeça, porque por muito pouco
pela capacidade psicológica ele não ficou já nas oitavas de final. Vamos ficando por aqui, amanhã tem mais, então não se esqueça de se inscrever se você chegou por aqui agora. Muito obrigado pelo apoio de sempre, tamo junto, tchau!